E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Tavares e está começando mais um Papo de Especialista. As universidades são espaços de desenvolvimento tanto de pessoas quanto de novos negócios. E o nosso papo hoje é com a Cláudia Lunk, que trabalha com comunicação e marketing universitário, buscando não só atrair novos alunos, como também novas ideias. Acho que é legal a gente trazer, a questão das referências, quando a gente começa a nossa vida profissional, a nossa carreira, Então eu tenho minha mãe era dona de um negócio, E a partir então dessa experiência familiar de empreendedora, me interessei então pelo curso de administração. Então fiz minha graduação na administração, E fui nesse período, então, que eu estava estudando administração, fui entendendo muito sobre negócios de pequeno porte, a questão era uma indústria, que ela tinha de uniformes, tinha 20 e poucos funcionários, então eu fui entendendo um pouco sobre a questão de operações, de gestão de pessoas, de marketing, de finanças, então fui entendendo o mundo de gestão junto com o curso de graduação, E finalizando assim, esse processo de formação e administração, surgiu uma oportunidade de trabalhar nessa área de empreendedorismo dentro da Universidade Fevale. Então, assim, por mais que eu pudesse seguir a carreira como empreendedora, eu quis ter novas experiências. E aí, quando eu ingressei na instituição, na Universidade Fevale, foi para trabalhar numa área de empreendedorismo, vinculada à incubadora de empresas, mas onde eu pude usar a experiência que eu tinha como gestora, junto com a minha mãe na empresa dela, Foi assim que começou a minha carreira profissional na Fevale, trabalhando numa incubadora de empresas. Bom, e daí dentro dessa possibilidade de trabalhar com empresas nascentes dentro de uma incubadora tecnológica, eu comecei a me envolver em outros projetos, eu ainda não era professora, Comecei a me envolver em outros projetos, e esses projetos sempre estavam ligados à área de formação, de educação, de dar curso, de formar pessoas, E é por isso, então, me interessei em fazer um mestrado, porque eu percebi que realmente, se eu quisesse ser professora dentro de uma instituição de ensino que estava se caminhando a ser uma universidade, eu precisava ter um mestrado. Então, eu fiz um mestrado em administração, e surgiu a oportunidade, então, eu estava finalizando o mestrado, de assumir as turmas, de uma professora que estava se desligando da instituição para ir para uma oportunidade de uma universidade pública. Então, eu estava terminando o mestrado e já assumi, então, as disciplinas dessa área da administração, que essa professora estava se desligando, E aí, eu não parei mais, Daí eu mudei meu contrato de administrativa para docente, E fui trabalhando realmente com a docência e sempre me envolvendo em outros projetos dentro da universidade. E aí fui passando por vários, nem sei quantos outros cargos, Fui, então, gerente da incubadora tecnológica, fui coordenadora de curso, fui assessora da Pró-Reitoria de Extensão, coordenei um programa de intercâmbio, participei de várias coisas. E agora, realmente, estou como diretora de marketing, E também tenho uma participação no Parque Tecnológico como assessora de projetos que estão iniciando, projetos de empresa que estão iniciando também. Dentro da docência, eu sempre trabalhei muito com novos negócios, E dentro desses novos negócios, trabalhei com estratégia, com plano de negócio, com entender o mercado, Quando a gente começa a entender um pouco mais o mercado, a gente entra para essa área de marketing, Porque a gente trabalha em consumidor, trabalha com mercado, Então, a gente vai desenvolvendo os conhecimentos para que realmente aquele negócio possa ter um produto, um serviço que o mercado realmente busca, Não adianta a gente querer criar um produto ou um serviço que ninguém compre, Então, tu trabalha estratégia, trabalha mercado, trabalha consumidor. E eu fui me familiarizando com esses assuntos, E dentro disso também, junto com isso, eu comecei a coordenar um curso que a gente chama de gestão comercial, E também toda a parte comercial tá dentro do marketing, Então, com esses meus conhecimentos relacionados à estratégia, a mercado, à gestão comercial, eu tive a oportunidade, então, a partir de um convite do reitor, de assumir essa área, que no início ela não tinha o nome de marketing, A gente tinha um setor separado do marketing, Ela era uma área de captação, e depois a gente reuniu, outros setores, ela virou uma área de marketing mesmo, uma diretoria de marketing.
Sim, na nossa área, como instituição de ensino, deixa eu começar por esse caminho. Como instituição de ensino, a gente também tem esse papel de formar as pessoas internamente, né? Então, toda a nossa equipe, toda a minha equipe de trabalho ali, eu tenho mais de 40 pessoas, mais de 60 pessoas juntando, né? Todo mundo. É todo mundo muito jovem, todo mundo estudante, né? Então, assim, tá todo mundo em aprendizado, né? Então, querendo ou não, como gestora de marketing, né? Eu também levo um pouco desse perfil de estar querendo formar, né? As pessoas ao longo desse processo de carreira deles, né? Então, claro, a gente tem nossos objetivos estratégicos, tem as nossas metas, tem tudo aquilo que como instituição a gente precisa atingir, mas a gente também tem que pensar que essas pessoas que fazem parte da equipe, elas também estão se formando, né? Estão, às vezes, aprendendo a escrever um e-mail, né? Estão aprendendo a conversar com as pessoas da comunidade, né? Eventualmente, aquilo que a gente aprende em sala de aula tem que ser adaptado para um público que tu vai conversar, né? Então, são pessoas realmente muito, muito jovens que estão nesse processo de formação. Então, é um trabalho de liderança enquanto área, mas também de formação enquanto professora. Eu acho que é um trabalho muito conjunto e que me ajuda a ser professora em alguns momentos que eu preciso trabalhar com a equipe, né? Então, é legal. É um trabalho muito junto, né? É algum projeto de uma agência experimental? Ou são bolsistas, mestrandos que fazem? Como que é esse público? Não, todos eles são funcionários, São né? funcionários. Toda a equipe, tanto de marketing quanto de relacionamento, né? E tanto comercial, todos são funcionários, né? Mas muitos deles são alunos também, né? Então, alguns já estão mais adiantados no curso, né? Outros, tem gente formada, tem um funcionário que é mestre, né? Que tem mestrado já, que trabalha na nossa área de marketing também, né? Então, a gente tem pessoas realmente já formadas, mas a gente tem muita gente que está em um processo de formação, né? São alunos em si, né? Mas todos funcionários. Independente disso, existe, né, a agência de comunicação da Fevale, que é uma agência experimental de comunicação vinculada aos cursos, e muitas pessoas que estão atualmente no setor de marketing vieram dessa agência de comunicação. Isso é bem legal também, né? Que não deixa de ser uma forma de tu mostrar que realmente aquilo que tu tá aprendendo está sendo valorizado e tu foi contratado pelas tuas qualificações, né? Para atuar nessa área de marketing, tu pode ser formado por diversos cursos, né? Então, assim, a gente pode ter uma formação em administração, que tem uma especialização na área de marketing, né? Tá? Eu posso ser da área do jornalismo, eu posso ser da área de relações públicas, né? Porque o marketing ele é muito amplo. Tem um aluno formado em ciências da computação, que trabalha na área do marketing, né? Tem, né, de diversas áreas. Então, não tem como a gente pensar que o profissional do marketing ele tem uma única qualificação, uma única formação, né? Porque o setor de marketing ele é formado de pessoas de várias áreas, né? Do design, da animação, né? Tu vê que realmente é muito é conhecimento muito de diversas áreas, né? Não tem como a gente ter uma pessoa só de uma área para trabalhar na área de marketing, né? É importante realmente que ele conheça também, por mais que ele se forme em jornalismo, que ele conheça um pouco da área do design, que conheça um pouco da área da gestão, né? Porque as áreas todas acabam se conectando de alguma forma. Para quem está começando, é complicado eu falar que tem que estudar, né? Porque eu trabalho numa instituição de ensino, né? Mas a gente não faz nada sem estudar, né? Então, a gente tem que estudar, tem que conhecer diferentes áreas, né? Eu vejo, assim, como conselho que eu dou para todos os jovens, né? Que se relacionem, né? Que conversem com as pessoas. A gente está num mundo muito, muito fechado, muito individual, muito, né? Tu com a tua rede social ali, sem, às vezes, conversar com outras pessoas, né? Então, como é importante a gente estabelecer conexões, participar de eventos, conhecer pessoas diferentes, sair um pouquinho da bolha, né? Fazer coisas diferentes daquilo que eu, na verdade, estou aprendendo, né? Quem sabe tu é do jornalismo, é interessante fazer, sei lá, aulas de teatro, tu é da administração, fazer aula na área do design, né? Tu conhecer outras áreas, né? Porque a gente é formado de vários pedacinhos, né? Várias peças, né? Então, meu conselho principal é que se estude, que se converse com as pessoas, que tente conhecer outras áreas, né? Tenha um tempo para
trabalhar, para estudar e para descansar também, né? Acho que esses são os meus principais conselhos. E aproveitar as oportunidades, né? No início, eu nunca negava nada, né? Quando eu comecei a estudar e comecei a trabalhar, surgiu uma oportunidade, eu não pensava duas vezes, né? Às vezes a gente ia ganhar menos, às vezes a gente ia trabalhar mais, mas tudo isso vai informando e fazendo com que a gente se torne o profissional que é hoje, né? Então a gente não pode negar as oportunidades, tem que aproveitar as oportunidades. Esse é o meu principal conselho. Gostou desse conteúdo? Então siga o Marketing nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação.